Alô, hoje a minha aluna Patrícia me pediu para a gente fazer uma revisão dos possessiva, dos pronomes possessivos. São aqueles meu, minha, dele, dela, nosso, que ela diz que ela confunde um pouco tudo isso, mistura. Então, eu logo pensei em uma página dessa gramática aqui, onde eles trazem as pessoas bem explicadinhas. Eu acho que para você entender o possessivo, você precisa ter uma noção bem certinha dos pronomes das pessoas, do ich, du, er, sie, qual o uso certo dessas pessoas, para depois você passar para o possessivo. Então, eu preparei um esquema para a gente organizar isso bem direitinho. Vamos lá! Então, eu aqui isolei as pessoas, cada uma delas agora a gente vai transformar em possessivo pronomen. Qual que é o possessivo pronomen? Do ich, mein, ok. A partir do mein, a gente tem diferentes declinações. Como o nosso foco aqui não é a declinação, eu não vou abranger todas elas. Eu vou dar alguns exemplos para a gente ver o que pode acontecer. Então, eu tenho um exemplo aqui. Das ist mein Auto. Auto é neutro, então eu não precisei colocar nada aqui depois do mein para essa frase. Aí eu tenho um outro exemplo aqui. Ich kaufe meine Tasche. Tasche é feminino, então eu precisei declinar. Percebam que esse e não é do possessivo. Ele está aí por causa de Tasche. Ich kaufe meine Tasche. E se tiver um dativo? Ich spiele mit meinem Sohn. Vocês percebem tudo que pode acontecer com o mein? Esses foram, repito, alguns exemplos, tá bom? Nächste Person. Du. Agora vamos fazer o possessivo. Dein. Das ist dein Auto. Ich kaufe deine Tasche. Esse e é por causa de Tasche. Ich kaufe deine Tasche. Olha aqui ele olhando para ela. O du é direto. Eu estou olhando para a pessoa com quem eu estou falando. Du. Ou das ist dein Auto. Ich kaufe deine Tasche. Ich spiele mit deinem Sohn. Aqui um exemplo com o dativo. O dativo aqui é por causa do mit. Ich spiele mit deinem Sohn. Nächste Person. Er. Olha só agora, por isso que o desenho aqui é muito importante. Ele está falando de alguém, é a famosa terceira pessoa. Eu não estou olhando para essa pessoa, eu estou falando de alguém, er. E quando eu estiver falando de algo dessa pessoa, que é masculino, que é um homem, sein. E aí vocês imaginam ele falando aqui, das ist sein Auto. É o carro dele. Ich kaufe seine Tasche. Eu vou comprar a bolsa dele. Ich spiele mit seinem Sohn. Eu jogo com eu brinco com o filho dele. Tá falando dele. Então, a gente começou da pessoa aqui, ele, para a gente chegar no possessivo. E eu dei alguns exemplos aqui, com algumas declinações. Nächste Person. Feminino. Sie feminino. É o sie minúsculo. Repetindo, eu não estou falando com ela, eu estou falando dela. Esse também é dritte Person. Terceira pessoa. Então, o possessivo dela é ia. E eu até diminuí o i aqui, é o i minúsculo. Um exemplo de frase. Das ist ihr Auto. Ich kaufe ihre Tasche. Eu vou comprar a bolsa dela. Ich spiele mit ihrem Sohn. Eu vou brincar com o filho dela. Ele está falando com alguém sobre ela. Dritte Person. Nächste Person. Es. Para falar do es, eles usaram uma criança, ein Kind.
porque Kind é neutro. Então, ele está falando dele, não diretamente com ele, percebem? Ele está falando com essa pessoa sobre ele, dritte Person. Para o es, vocês vão usar o mesmo possessivo do masculino, sein. E aqui algumas frases, alguns exemplos. Das ist sein Auto. Em português fica o carro dela, da criança, né? Das ist sein Auto. Mas aqui em alemão, criança é das. Por isso que o pronome é es e o possessivo é sein. Das ist sein Auto. Ich kaufe seine Tasche. Ich spiele mit seinem Freund. Nächste Person. Formell. Para ficar formal é só colocar uma gravatinha, um terno, uma gravata, pronto, tá formal. Sie maiúsculo. E ele está falando diretamente com a pessoa. Não está falando de uma pessoa formalmente, não. A gente só usa o formal para falar direto com alguém. Olhando para a pessoa, falando com a pessoa. Sie. E qual o formal do Sie? Espera aí. Do Sie feminino era ia. Ah, então eu pego aquele Sie feminino e coloco o I maiúsculo. Ia. Aumentei o I aqui para vocês lembrarem que o I é maiúsculo. Vamos fazer uns exemplos? Das ist Ihr Auto. Ele está falando para ele aqui, ó. Das ist Ihr Auto. É o carro do senhor. Poderia ser uma senhora aqui. Das ist, seria a mesma frase. Das ist Ihr Auto. Esse é o carro da senhora. Ich kaufe Ihre Tasche. Eu compro o carro do senhor. Esse E é por causa da palavra Tasche. E se a gente usar um dative, ich spiele mit ihrem Sohn. Eu brinco com o filho do senhor. Weiter. Wir. Os dois estão falando aqui. Wir, nós. E qual o possessivo? Unser. Das ist unser Auto. Wir kaufen unsere Tasche. Wir spielen mit unserem Sohn. É o nosso carro, nossa bolsa, nosso filho. Wir spielen mit unserem Sohn. Nós brincamos com o nosso filho. Percebam as declinações aqui. Pode ser sem, pode ser com declinação. São alguns exemplos de declinação só, para a gente visualizar. E agora o ia. Esse ia, agora que a confusão começa, porque esse ia aqui é pronome pessoal. É o vocês, não tem a ver com possessivo esse ia. Esse ia não é possessivo. O que é o ia? Quando alguém fala com mais de uma pessoa informal. Informel. Ia. Agora, o possessivo desse, agora ela quer falar assim, esse é o carro de vocês. Qual que é o possessivo agora? Euer. Esse é o possessivo do ia. Das ist euer Ball. Essa bola é de vocês. Percebam que aqui é o possessivo e aqui é a pessoa. Aqui é vocês, aqui é vosso, é de vocês. Das ist euer Ball. Agora o euer, assim como o unser também, mas não usa muito, o euer pode aparecer com o E aqui. Ich kaufe eure Tasche. Mas é menos comum do que ich kaufe eure Tasche. Perceberam que perdeu o E aqui? Perdeu o E. Ich kaufe eure Tasche. Essa frase aqui é mais comum, sem o E, perdendo esse E do euer. Ich kaufe eure Tasche. Ganhou o E por causa do Tasche. E um exemplo com o dativo, ihr spielt mit eurem Ball. Nessa frase a gente consegue observar bem a pessoa, ihr spielt. Quem é que joga? É o ia, que é esse ia aqui. E aqui o possessivo, ihr spielt mit eurem Ball. Aqui é o possessivo. Vocês jogam, vocês brincam com a vossa bola, com a bola de vocês.
Und weiter, nächste Person. Agora o Sie, além de ser feminino, ele também é plural, terceira pessoa. Sie, olha só aqui, ele falando dessas duas pessoas. Sie. Agora vamos usar o possessivo no plural. Ia. Ah, é igual do feminino? É igual do feminino. E como que eu vou saber? Pelo contexto. Às vezes não dá para saber se é uma frase isolada. Das ist ihr Auto. Carro deles, I minúsculo. Das ist ihr Auto. Ich kaufe ihre Tasche. Ich studiere mit ihrem Sohn. Eu faço faculdade com o filho deles. Com o filho deles. Und zuletzt, Sie formal. O Sie formal pode ser plural também. Olha só, eu posso falar no plural com várias pessoas formalmente. Então, o Sie entra no plural também, falando diretamente. E qual é o possessivo? Ah, é igual do singular. Assim como o Sie é o mesmo Sie para o plural para o singular, o ia, o possessivo também. Das ist ihr Auto. Esse é o carro de vocês, do senhor e da senhora, dos senhores. Ich kaufe ihre Tasche. Ich spiele mit ihrem Sohn. Esse foi um resumo, um start para os possessivos. A gente pode explorar isso tudo com mais detalhes. Contem pra gente se isso foi útil para vocês. Se foi, não esquece de curtir. Se serve para mais alguém, compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos. Bis zum nächsten Video. Tschüss!